Cília, seja muito bem-vinda ao meu Obrigada. Instagram e nós possamos levar conhecimento de alto valor aí para essa galera empreendedora que batalha aí o seu dia a dia usando as redes sociais e para quem não conhece também aprender um pouco mais, né? Como conectar mesmo o Instagram, fazer ele bombar, É, né? né? É uma missão aí, para quem está começando, bem difícil, né? Vamos dizer assim. São Aham. alguns passos que nós temos que seguir, né? Para chegar aí nesse Instagram de sucesso. E, Tacília, eu pensando aqui, conversando já com você assim, há um bom tempo, né? Uhum. E eu vi assim que para a gente criar um Instagram que ele conecta e vende, eu tive pensando que acho que o primeiro ponto que nós teremos que abordar aqui, acho que seria a pessoa conhecer o seu avatar, né? Conhecer para quem ele vai estar falando, né? Você acha que você também concorda comigo? Sim, exatamente isso. Sempre falo que o meu passo é você tem que entender quem é o seu público-alvo, né? Entender aí quem é essa persona. Não adianta você falar sem você saber para quem você está falando. Então, calma aí, né? Empreendedor, para quem você está falando, querido? Quem é a sua persona, né? Desenhar essa persona é o primeiro passo, né? Entender sua segmentação, né? E aí você vai ter aí a capacidade de criar estratégias, né? De marketing para atrair essa persona. Então, por exemplo, eu acho que muita gente vão deixar um pouco mais claro aqui assim, o que seria o avatar, a persona? Seria, né, o seu personagem ideal, o seu público ideal, né, a pessoa ideal que você vai estar falando. Então você vai descrever, vai botar uma imagem, vai botar, né, uma foto dessa pessoa, vai dizer se é do sexo masculino, feminino. Então você vai criar toda aquela estrutura daquela pessoa para quê? Para que você comece a conhecer mais sobre ela, né? Então, você conhecendo as dores do avatar, da persona, você aí flui, aí você começa a dialogar, começa a conversar, aí, como fala, seu o trem anda. Sim, exatamente. Assim, o ideal é você fazer uma pesquisa, né, dentro daquilo que você já tem de clientela. E aí você pesquisa qual é o meu público-alvo, né? Eu atendo mais mulheres, eu atendo mais homens, qual é a faixa etária, né? Qual é o poder aquisitivo desse meu público, né? Ele tem uma renda legal, ele não tem. Isso tudo é um desenho que você vai traçar da sua persona, né? Identificar e criar essa segmentação vai te dar a direção certa, né? O caminho certo para você falar com ele. Aí você vai entender a voz certa de você falar nas redes sociais. Se você fala com o pessoal da massa, né, o povão, você vai usar uma linguagem popular para falar com eles. Se você Isso. fala com o pessoal que já é de uma classe social um pouquinho elevada, você vai usar uma norma mais culta para falar com ele. Então, assim, isso tudo faz parte de uma estratégia de ação, de marketing, né? Então, o ideal é você entender bem profundamente assim o que é esse seu avatar, como definir essa sua persona, e aí você parte para um outro estágio, né? E agora sim, Tarcília, muita gente vem me perguntar assim, eu sempre falo para elas assim, pô, como é que você constrói essa persona? Como é que você vai saber o que realmente o seu público está querendo, né? Então, eu falei, você tem que fazer através de enquetes, algumas coisas assim desse tipo. Distribua algum formulário, né, que você encontra na internet. Como que a gente montaria melhor isso? Para a gente conhecer melhor o nosso avatar verdadeiro mesmo. Então, o ideal, o que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: olha para o seu produto. Ele vai te dar as respostas, né? Qual é o seu tipo de produto? O que você está vendendo, né? Ele vai te dizer muito sobre a sua segmentação, né? O valor dele vai te dizer sobre a segmentação, a entrega desse produto também vai te dizer sobre a sua segmentação. Então, assim, olha o seu produto. O que você vende? Para quem você vende? Né? Quais são as pessoas que pesquisam o seu produto? Né? A gente fala assim, botar mesmo a cabeça para pensar, né? Fazer pesquisas no Google, faça pesquisas, vai atrás, fazer questionários, é uma ótima dica, vai atrás de respostas, né? O pessoal que já compra com você vai te dar um feedback, né? Bem assim, inteiro,
em relação ao que é a sua persona, porque ele já compra com você e você já vai ter aí um desenho em relação a um perfil para você montar. E uma coisa que a gente, numa das nossas mentorias aí, né, um a um, eu e você aí, né, você me falou uma coisa que acho que ficou na minha cabeça, assim, eu acho que foi sensacional. Paulo, você tem que mudar um pouco a sua configuração do seu perfil lá no seu Instagram. Você tem que direcionar as coisas para o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, você falou que eu deveria mudar alguma coisa na minha descrição, que ela ficasse um pouquinho mais curta, o meu nome mesmo, associar ao meu site, ao meu projeto que eu venho fazendo. Então, não adianta nada eu ter um site, concorrência de sucesso, ter um YouTube, concorrência de sucesso, e chegar lá no Instagram, está escrito Paulo Moreira. Então, tem que ser uma coisa linkando tudo, né? Fazer aquele círculo, né? Para que todo mundo, esse Paulo é o do concorrente de sucesso. Então, as pessoas têm que ver assim, por exemplo, você tem o seu nicho, você tem, por exemplo, a sua empresa, é direcionada para quê? É direcionado, vamos dizer, que vende produtos físicos. O exemplo da minha esposa, Havaianas de luxo. Então, o nome dela está focado com o do produto, vamos dizer assim, né? O nome dela é Rosana, aí montou e ficou Ateliê da Zana. Então, ficou aquela coisa bem complexa, né? Então, a pessoa já chama de Zana, já conhece tudo, na descrição ela bota essas coisas. Como seria, assim, para a gente melhorar mais? Um pouco a nossa descrição, na nossa configuração ali do perfil do Instagram, que isso é muito importante. Sim, eu sempre falo que a primeira parte aí, depois de você conhecer bem o seu produto, a sua persona, é entender a sua identidade, né? A sua identidade visual, como ela está. Né? Você tem aí uma identificação, né, da sua empresa, né? Já que a gente está falando de negócios, né? Você tem uma logo para colocar, você tem um nome, né, para colocar. Eu sempre brigo muito com os meus clientes em relação a isso, porque assim, não adianta, né, Paulo, você colocar o seu nome no Instagram e querer vender produtos. Você tem que associar a sua marca, né, a sua loja. Então, assim, eu sempre falo, isso cria uma identidade. Se você não tem uma logo, um desenho que te represente, vai atrás de alguém que possa fazer para você. Né? Hoje a gente tem até uns aplicativos aí meio doidos que fazem umas coisas assim, sabe? Que ajudam muito o empreendedor. Então, assim, faça um desenho, sabe? Coloca ali uma identificação para o seu negócio, para sua loja. Ali na descrição, gente, é para você ser ali o mais curto possível. Coloca ali os seus principais focos ali de trabalho, né? O que você faz ali? De uma forma resumida, ninguém quer ler textão, né? Bota ali de forma resumida, bota ali se você tiver um site, o endereço da sua loja virtual ou do seu site, você pode colocar. Né? Crie sempre, eu sempre falo isso pro Paulo, crie uma história com o seu público, né? Você tem que se relacionar com ele. Né? Não ficar panfletando nas redes sociais, não é panfletagem não, gente, tá? É criar relacionamento. Então, para você criar relacionamento com alguém, você tem que se identificar com esse alguém. A identificação, a primeira identificação que a gente tem aí é com o nome, é com a imagem da empresa, né? Então, é essencial que você tenha um perfil organizado. E como você falou, né? Você pode usar uma logo, né, para estar com uma logo bem feita, para estar colocando lá na fotozinha, ou fazer uma foto sua de perfil mesmo, botar sua cara a tapa, né, sua mesmo ali, para quem está querendo aparecer, assim, criando autoridade, criando um engajamento, né, e uma visão. A pessoa vai ver aquela imagem e já vai associar ao concorrência de sucesso, ver aquela imagem e já associa alguma outra coisa. Isso, o ideal é que você tenha em mente, eu sempre falo o seguinte, a gente tem aí várias personalidades de sucesso, né? E aí eu te pergunto, você lembra do nome ou você lembra do produto? O que vem primeiro à sua mente? O que te marcou primeiro? Então, assim, o que te marcar primeiro é que você vai fazer associação. Né? Se eu conheci primeiro a concorrência de sucesso, eu vou pensar primeiro na concorrência de sucesso e depois no Paulo Moreira. Então, assim, são coisas que a gente tem que focar, porque a minha estratégia de marketing, ela tem que ser pautada naquilo que eu desenhei. Então, se o meu site é concorrência de sucesso, o meu Instagram é concorrência de sucesso. Eu tenho que criar uma identificação. Isso vai me fazer
criar uma conversa única com o meu cliente. E ele não vai se perder no caminho, ele não vai pensar, estou falando com outra pessoa. Não, ele vai ter certeza que está falando comigo. E aí, para ele me associar depois, ó, é fácil. Ele vai lembrar que te viu, ele vai lembrar do seu nome porque o seu produto é bom. É simples. E na nossa conversa também, assim, foi através disso, por causa disso que eu cheguei até você também, foi sobre cronogramas de postagem, conteúdos de postagem. Eu acho que isso aí todo mundo teria que se preocupar muito com isso para que queira estar tendo um negócio realmente de sucesso, né, dentro do seu nicho, do seu negócio. Então, para que você não faça nada assim aleatoriamente, você tem que pensar muito, como a gente conversou, né, a gente tem que pensar muito. Nós vamos abordar o que esse mês, essa semana, nós vamos ensinar o que para os nossos clientes, para o nosso público, para o nosso avatar, vamos dizer assim, né? O que nós vamos passar para ele para que a gente também tenha um retorno. Então, é passar conteúdo. A melhor forma é passar conteúdo. Mas de que forma nós vamos passar? Aí você veio com aquela brilhante ideia, como você, do seu trabalho e tudo, e seria de quê? Vamos fazer um cronograma, como você faz aí na sua agência com vários clientes, não é isso? Exatamente. Assim, quando a gente fala de criar um cronograma de postagem, criar um conteúdo, a gente tem que ter em mente duas coisas. Uma é que por detrás de tudo isso tem uma estratégia de marketing feita unicamente para o seu tipo de negócio. Então não adianta você copiar o do amiguinho, tá? O Ctrl+C, Ctrl+V não funciona em relação ao conteúdo, porque é uma estratégia feita para cada tipo de cliente. Vamos colocar em pauta, se a gente está falando sobre vendas, o funil de vendas ele é muito mais curtinho. Em alguns segmentos o funil vai ser bem curto e você não vai ter tempo de nutrir muito seu cliente. Né? Você não vai fazer panfletagem, tá? Coloca na sua cabeça. Você vai criar um conteúdo de nutrição que gere uma conversão mais rápida do que outros tipos de empresa. Vamos colocar aí, eu tenho uma empresa de flores, né? Eu vendo flores, sou florista, né? Eu vendo buquês de flores. Eu vou falar sobre as flores? Vou. Eu vou nutrir de informação. Eu vou criar aí um diálogo com o meu público-alvo, falando sobre cada espécie, falando como cuidar dessa planta, né? E eu vou criar um relacionamento com ele, mas eu vou deixar de vender minha flor? Não, eu vou colocar lá no final. Eu sempre falo que tem um caminho, né? Que o seu lead, que o seu cliente, ele vai caminhar. E é para você ficar atento a esse caminho, porque é o caminho que você tem que seguir. Então não é postagens aleatórias, não são imagens aleatórias, não são conteúdos aleatórios. Tudo é pensado para ter o resultado final, que é o cliente comprar, que é o cliente fazer a conversão, seja do seu curso, seja do seu produto, seja do seu serviço. Isso tudo tem que ser pensado, analisado, estudado. E eu vou te falar, leva tempo para você conseguir compreender, né, Paulo? Quais são as melhores hashtags que você vai usar, qual é o melhor conteúdo, qual é o momento ideal para você postar. Isso tudo a gente vai olhar o cenário. Eu falo sempre, é um estudo, gente. Não é sair por aí postando várias coisas e achar que vai fazer sucesso, né? É você ter estratégia de marketing mesmo e colocar isso em ação. Por exemplo, você tem que ter conteúdos que realmente interessam para a sua audiência, né? Então, para isso que vem todo o cronograma que a gente vai passando. Se você conhece o seu avatar, conhece as dores dele, aí você vai começar a criar conteúdos para quê? Para sanar as dores dele, para educar o seu público, né? Então, em muitos lugares que você tem, assim, para você estar fazendo esses criativos, essas, né, as imagens também, no Instagram, o que, vamos dizer, o momento são as imagens, né? O Instagram foi feito para imagens. Tá certo que abriu o IGTV e tudo agora aí, mas valorizado, se mais você valoriza no Instagram, são as imagens bem feitas, porque ali a pessoa vai olhar, chamou a atenção, ela fixou a atenção, chamou a atenção, ela vai começar a ler a sua descriçãozinha, né, as suas dizeres e tudo. Então, eu acho que é primordial você conhecer as dores do seu avatar, você começar a fazer conteúdos que realmente interessam para a sua audiência. Então, se você não tem aquele dom de criar, de fazer acontecer as imagens, daí
Tarsília Hollenberg também, para ajudar na parte da arte, da criação, tá? Da agência dela, pensando alto, né? Nome da agência. E é fantástico, tá? É fantástico. Ela, assim, me ajudou bastante, tem me ajudado muito também, a gente sempre conversa aí. E eu acho que é esse ponto que ela me fez entender mais. Paulo, o que você quer passar para o seu cliente? Então, vamos transpor aquilo para a imagem, para a conversa, para que aí haja um diálogo com o seu público. Então, pô, sensacional, Tacília. Foi muito legal O mesmo. ideal é que você tenha sempre em mente que uma boa imagem, ela fala muito mais que 1000 palavras. Assim, você vai olhar e você vai falar, calma aí, isso aqui é interessante. Você vai É, parar. Com certeza você já derrapou o dedo porque viu uma imagem interessante. Você, opa, ah, calma aí, deixa eu voltar é, aqui que a imagem me chamou a atenção. Então isso acontece, assim, você criar um conteúdo, eu sempre falo que é um bom casamento, né? Você ter uma boa imagem, né? Você saber trabalhar a imagem, principalmente imagem de produtos, gente. Não tem assim medo de montar um cenáriozinho para tirar foto do seu produto, né? Você criar ali uma atmosfera. Eu sempre falo assim, o ideal é que você crie isso, né? Coloque ali um ornamento, faça um bom trabalho com o seu produto, né? Se for um produto físico ou um produto digital, crie sim em torno dele um mistério. Faça isso porque é o ideal. É o ideal para você é mostrar o seu produto de uma forma que ele apareça na grandeza que ele é. Em relação ao conteúdo, a mesma coisa. Você quer ser relevante, você quer trazer um conteúdo que realmente engaje as pessoas, você precisa ter uma boa imagem, você precisa ter um bom texto. As hashtags são importantes. A gente fala assim, as pessoas às vezes apanham muito com a hashtag, né? Mas a hashtag, ela te diz se você conhece ou não o seu público, né? Então, se você fez o dever de casa lá atrás, reconheceu a sua persona, a hashtag não vai ser problema para você. Você vai trabalhar, a hashtag você vai ter aí sua audiência sempre aumentando, porque as pessoas vão ficar interessadas no seu conteúdo, porque ele vai ser um conteúdo rico, vai ser um conteúdo bom. e esses dias eu estava também, eu faço uma mentoria com um dos players aí do mercado, aí, que é com o Alex Vargas. E ele até colocou, justamente essa semana ele também falou sobre Instagram, legal, lá na mentoria, achei muito bacana. E uma coisa que me veio a atenção, quando você cria uma imagem e você bota associado lá no lado da descrição da imagenzinha ali, ele falou, ninguém vê o conteúdo todo de vez. As pessoas veem só as duas primeiras linhas, né, daquele post. Ó, isso aí é uma dica aí de mentoria, hein? Isso aí é uma coisa que, né? Então, nos dois primeiros posts, a pessoa tem que fazer aquela promessa irresistível, para que, associada com a imagem, venha aquela palavra, aquela frase de promessa, aí conecta. Aí a pessoa viu a imagem, viu a promessa, aí ela vai prender a atenção na sua publicação, no seu post. Aí vai começar a brincadeira aí, de começar a ganhar seguidores, de começar um monte de série de fatores aí importantes aí para as pessoas acompanharem. Acho muito legal isso. Muito É legal. bem interessante mesmo. Assim, eu sempre brigo muito com os meus clientes em relação a seguidores, né? Porque, uma métrica de vaidade, eu preciso ter não sei É, quantos K de seguidor. E eu pergunto sempre, vem cá, você tem sei quantos K de seguidor, né? Mas quantos realmente são engajados, né? Qual é a realidade do seu Instagram? Porque você tem um Instagram inchado, mas não quer dizer que ele realmente converta, né? E aí fica todo mundo dolorido, me olhando assim, meio torto, tipo, poxa. Porque eu falo, gente, você quer ter um Instagram cheio de vaidade ou você quer ter um Instagram cheio de resultados? É você que decide. Eu acho que o ideal é você converter. Se você tem 100 no seu Instagram, é que aqueles 100 sejam realmente seus clientes, né? Você tenha 100 de vendas. Então, assim, isso. o meu pensamento é sempre esse. Não crie metas para você e para o seu negócio de vaidade. Fuja dessas métricas de vaidade. Porque quanto mais sólido for o teu Instagram, quanto mais sólido for as suas estratégias de marketing, mais sólido vai ser o seu resultado. Você vai conseguir mensurar isso às claras, né? Você vai conseguir entender realmente por que deu engajamento, por que não deu engajamento.
teve comentário, teve curtida, teve alguma reação, né? As pessoas estão comentando, as pessoas estão compartilhando no Facebook, né? Isso tudo você só vai saber se você falar com pessoas que realmente querem te ouvir e não fazer troca, né, de curtidas. Eu sempre falo, gente, tenha em mente, isso aqui é uma ferramenta poderosa que faz você ir longe realmente em relação a vendas, mas você tem que saber usar, saber dosar, né, e não ter vaidade para ele. É assim que eu tenho, é assim que eu falo para todos os meus clientes, principalmente alguns aí que fazem umas trocas que eu fico assim, revoltada da minha vida, mas fazem. Eu vou lá e puxo a orelha mesmo, porque eu quero bem desses clientes também. Hoje, vamos dizer assim, as pessoas veem essa métrica de seguidores como grande coisa, né? Mas vamos pensar de uma forma que, né, toda estratégia é um funil. E quanto maior número de pessoas você trouxer para a boca do seu funil, mais pessoas você vai chegar lá no finalzinho. Então, a grande história é o seguinte: você tem que trazer o maior número de pessoas para o seu funil, né, para que aqui você consiga vender, né? Então, a métrica seria assim: quanto mais seguidores, quanto mais pessoas no Instagram você teria, você conseguiria vender mais. Mas nem sempre é assim, não é isso, Tacília? Nem sempre é assim. Exatamente. É melhor você ter o seu funil boca larga, mas poucas pessoas mais qualificadas, que você possa vender um produto, 2, 3, 4, 5, 6, para ajudar a vender para aquela própria pessoa, ajudar a resolver a dor que ela tem naquele momento. É isso? Exatamente. Eu dei um exemplo muito, muito engraçado outro dia, que foi uma empresa, né, do ramo de advocacia. E eles estavam tendo vários problemas para fechar a clientela deles. E assim, ninguém entendia o porquê, eles batiam cabeça e ninguém entendia o porquê não fechavam. E quando eu cheguei, eu perguntei assim, quais são as estratégias que vocês estão traçando? Porque a advocacia, ela nasceu num berço rico, né? Ela nasceu aí para uma elite. Se você for estudar a história da advocacia, só os filhos dos homens importantes faziam, né, a faculdade e se tornavam advogados. Então, assim, você tem que entender para quem você quer falar. E eles estavam querendo trabalhar com um público-alvo seletivo, de alto nível. Só que a estratégia deles de publicidade era num calçadão distribuindo panfleto. E aí eu me perguntei, faz sentido? É o que eu me pergunto em relação às redes sociais. Faz sentido você sair por aí panfletando, para torto e a direito, tendo várias curtidas daqui e dali, se essa curtida não vai te trazer a persona que você deseja? Então, assim, é uma questão de pensamento, sabe? Não é ter vaidade, é criar estratégias. Porque é isso que traz resultado de venda. É você olhar para o teu perfil e falar, poxa, eu tenho 1.000 de seguidores que realmente convertem comigo, são o meu perfil, estão dentro da minha persona. Né? Eles são, sim, ouro para você, são 1.000 de ouro para você de verdade, porque eles fazem parte da sua persona, né? Então, assim, você ter 1.000 de seguidor, 8, 10 mil, não sei quantos, e aí nenhum deles faz parte da sua persona. O que é que vai adiantar? Você vai converter em quê? Né? E assim, é algo que eu sempre trago para os meus clientes, porque eu falo que métrica de vaidade não paga boleto. Mas se você for atrás de uma estratégia de marketing assertiva, aí você vai ter, enfim, a sua conta corrente vai sorrir para você, tenha certeza disso. Por exemplo, quem está na área, no ramo, aí, querendo colocar o marketing digital na sua vida, no seu negócio, tem que estudar bastante, tem que estar sempre afinco com as ferramentas que estão aí para estar ajudando. E o Instagram é uma excelente ferramenta mesmo, ajuda muito, muito, muito. E eu já pulando aí, aproveitando que você deu esse gancho aí de engajamento, essas coisas. Mas, Tacília, vamos lá. Como que realmente vai surgir esse engajamento com a pessoa? Como que eu posso levar o meu conteúdo para o maior número de pessoas possíveis? E quem quiser visualizar esse conteúdo, achou interessante, vai estar me seguindo. Como é que eu faço para a gente
estar levando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, dentro da nossa segmentação, seguindo o nosso público, o nosso segmento. Você pode trabalhar aí as redes sociais de duas formas, né? A gente tem aí um tráfego que a gente chama de orgânico, né? Que seria atrás de conteúdos relevantes, hashtags bem colocadas, né? Pesquisas mesmo de hashtag para você poder divulgar aí seu conteúdo de uma forma assertiva. E temos a segunda forma de tráfego, que é os links patrocinados, né? O impulsionamento, são os famosos ADS da vida, né? Onde você impulsiona aí através de monetização, né? E você coloca a sua segmentação e ele distribui isso para dentro da sua segmentação. Tacília, de duas formas, né? Tá falhando um pouquinho a conexão. Tá Eu acho que gente, calma aí. Tá falhando um pouquinho a conexão. Vamos tentar acertar. Deu uma melhoradinha agora aí. Agora voltou. Gente, a internet não tá fácil, não. Todo mundo simultaneamente, né? Não tá conseguindo abraçar todo mundo, né? Verdade. Então, deixa eu repetir aqui. A gente tem aí duas formas de divulgação de conteúdo. Você tem aí a parte orgânica, né, que é o tráfego orgânico, onde você consegue trazer todas essas personas, esses leads, né, para dentro do seu perfil através de um conteúdo relevante, através de uso de hashtags bem conceituadas. São aquelas hashtags que bombam, né, que você vai pesquisar e vai colocar ali. E a outra forma seria através de fluxo pago, que é o tráfego pago, né? Que é o famoso ADS, link patrocinado, como vocês quiserem nomear, né? E através dele você vai fazer uma campanha, você vai segmentar essa campanha, você vai impulsionar e você vai ver resultados através dessa parte que é o link patrocinado, que é o tráfego pago, que também dá super resultado porque é segmentado para o seu tipo de público-alvo, né? Isso, a sua persona. E aí tem todo um direcionamento e assim, a gente tem aí várias experiências em relação ao ADS, né? E é super, assim, um resultado super gigantesco em relação, porque você compete em tráfego orgânico e também compete em tráfego pago, mas se você quer uma boa estratégia, você, decola, é muito bom. Você associar as duas, eu acho que aí vamos dizer, porque eu gosto, né? Aí é o cafezinho com leite, você associa os dois e, né, fica gostoso. Fala que é o combo, né? É o combo da perfeição, né? É um bom orgânico e um ótimo ADS, é o combo. E falando de ADS aí, esse mês aí nós estamos também lá no meu Insta, nós estamos abordando sobre o tráfego pago, tá? Interessante. Eu uso para os meus negócios. Eu vou ser sincero para vocês. Para mim, foi transformador. Quando eu comecei realmente a entender a ferramenta, a conhecer, a saber o que eu estava fazendo, tá? A segmentar o meu público, a fazer as campanhas A, campanha B, por exemplo, para quem tem um negócio local, você fazer uma campanha só para as pessoas, por exemplo, pessoas de bairro, pessoas de cidade, tudo isso você pode segmentar. A idade das pessoas, para quem você quer atingir, ou se é homem ou se é mulher, entendeu? E tem também os públicos de interesse, se aquela pessoa gosta de moda feminina, se gosta de uma alimentação low carb. Então é fantástico. O ADS, eu acho que veio para somar muito, muito mesmo. Mas você tem que saber usar, porque senão o dinheiro você joga lá, o dinheiro vai embora. Vai que nem água. Bem assim mesmo, você tem que saber usar o Facebook, tanto o Facebook quanto as outras plataformas em relação a link patrocinado, elas são, assim, não são tão intuitivas quanto eu gostaria que elas fossem, mas elas são de estratégias. Então, assim, eu sempre falo, tudo tem uma estratégia por detrás, né? Você não pode simplesmente chegar e querer colocar várias coisas para acontecer, vários anúncios. Não, a gente tem que pensar qual é a estratégia, o que eu quero alcançar com isso, né? A gente faz aí 2 tipos de anúncio para ver qual que vai rodar melhor. A gente faz aí uma análise, né, de resultados, a gente vai acompanhando as métricas, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil para quem não é tão assim amigo do marketing digital, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Se você não é tão amigo dele, a gente é muito amigo dele, a gente está aqui para te ajudar.
Mas Isso aí. assim, não é uma tarefa impossível. Não tome como se fosse um dragão de sete cabeças, pois não é, tá? Não é, assim, o Concorrência de Sucesso tá aí para provar que não é, né? Ele tem aí várias Aí. ferramentas, vários cursos, assim, nossa, que eu fico daqui olhando, tipo, poxa, vários conteúdos muito bons. E assim, fala uma linguagem muito clara e que você consegue entender, né? Você consegue colocar em prática e faz realmente você fazer um ótimo EADS com resultados positivos, mas é sempre dentro de uma boa estratégia. Instagram faz parte, Facebook, ADS, Instagram. Sim. Mas vamos pular. Vamos pular agora. Eu tô doido para estar falando também que a galera, tem muitas pessoas me perguntando: o Stories dá para vender também, Tacília? Dá para se ganhar dinheiro com Stories? O que você Claro me que diz dá. disso? Dá sim, gente. Assim, o Stories ele é uma ferramenta ótima. Se você quer fazer aquela promoção, se você quer. Gente, sabe o que tá bombando no Stories hoje? Aqueles mini videozinhos. Sabe? Você mostra o produto, cria aquela sensação de que eu quero ver, eu quero entender, isso atrai. São várias estratégias que você pode fazer trabalhando aí, né, o teu público no Stories. Eu sempre falo assim, Stories é o chamariz, né? Quem tá passando olha e fala, opa, deixa eu ver isso aqui melhor. E vai para sua conta e vai, assim, analisando de cabo a rabo, que tudo que você tiver, a pessoa vai olhar. Se for mulher, então, que é curiosa, e ó, você vai conquistar, ó, na hora. Porque, assim, mulher é um bicho curioso mesmo, tá? Eu sou mulher, eu falo, mulher é um bicho curioso. E quando a gente vê lá, a gente fica, calma aí, tem mais alguma coisa que eu posso ver aqui. E entra. Então, assim, é muito importante você fazer várias campanhas. Campanhas, eu falo de campanhas de atração, né? Colocar ali uma frase que vai deixar no ar alguma coisa, né? Você Isso, colocar isso. a imagem, aquela imagem que vai gerar aquele, poxa, o que será que ela quer dizer com isso? Sabe, eu falo que 100%, 100%, eu vou dizer real, 100% das pessoas têm curiosidade. É É, impossível você não ser curioso. Por mais que você é. tente, você pensa Vai assim, lá e dá uma. poxa, vai, minha filha, vai, é igual você tentar não tropeçar de olhos fechados, vai tropeçar, querido, querendo ou não. A Aham. curiosidade está entranhada no ser humano. Então, assim, mexa com isso, seja esse o gatilho, né, para a pessoa parar e te analisar, parar e ver, né, aquilo que você tem a dizer. Eu também tenho estudado bastante também, tenho feito vários cursos, você tem me ajudado muito também, e eu tenho visto que os stories leva para muitas pessoas. O alcance dos stories, no orgânico, eu acho que é maior do que o feed. O stories ele consegue alcançar mais, o Instagram entrega para mais pessoas. E também aproveitando o engajamento aí, dessa mentoria que eu estou fazendo também, que eu faço com o Alex Vargas, lá ele falou da seguinte forma que eu também associei e fiquei pensando assim, pô, vale a pena a gente plantar isso nos stories. O primeiro stories seria o seguinte, o primeiro stories você faz uma promessa, né, aquela promessa irresistível para a pessoa. Aí, como você falou, vai gerar aquela curiosidade na pessoa. A pessoa vai ficar com curiosidade. Aí nos segundos stories você vem com alguma prova social, você vem com alguma prova daquilo que você falou, que realmente funciona, que vale a pena e tudo. E lá para o terceiro stories, você faz um convite, faz uma CTA, uma call to action, né? A chamada Isso. para ação. Então vai estar chamando essa pessoa para estar ou comprando um produto seu, comprando um curso seu, então, ou te seguindo, né? Então é uma chamada para ação. Então acho que tem que ter esses três passos. Eu achei interessante a colocação dele, sendo que nos stories também é lugar de bastidores, né? É uma coisa não tão profissional igual o feed, que é uma coisa mais de bastidores. Como que você vai estar fazendo para chegar, por exemplo, até o profissionalismo? Aí você mostra os seus bastidores, mostra a sua fabricação. Por exemplo, se você tem, vou dar um exemplo aqui da minha esposa, ela faz as havaianas no show de luxo, né? Então mostra ela fabricando as havaianas, fabricando, né, os materiais dela, um monte de pérola para lá e para cá. Mas é legal, tem que ser assim, para entreter as pessoas, é muito bom. Me falou assim que o Stories nessa quarentena ele viu um pouco que um BBB, né? O É, pessoal postando um pouco do dia a dia, do que tá aham, fazendo. Não deixa de ser. Eu acho que aí,
quando a gente fala em relação à empresa, né? A gente tem que ter uma dosagem aí do que vai ser ou não revelado nesse stories, né? Assim, depende muito do teu tipo de público, né? Sempre a gente fala, depende muito da persona que você vai falar, a voz que você está usando. Isso vai dizer muito o que você pode ou não, né? Eu sempre falo assim, regras de boas maneiras, né? O que você pode ou não postar no seu stories, o que você pode não colocar no seu feed. Fala muito, assim, tem muito a ver com o seu tipo de público-alvo, né? Eu penso o seguinte, pode colocar uma coisa mais despojada? Pode, que mal é nisso? Pode filmar os bastidores? Pode, como deve, sim, filmar os bastidores, não tem nenhum problema nisso. Mas tudo pensado, né? Não é porque a gente fala assim, ó, vamos pensar, vamos analisar. Isso aí E é o fala beabá muito, do né? marketing. Vamos pensar, vamos analisar, devo, né? Devo fazer? São coisas que a gente tem que pensar antes de fazer esse tipo de ação. Porque como você falou aí, são 3 passos, né? São 3 passos onde você vai pensar todos os passos. Né? Não é algo que você vai acordar e falar, poxa, eu vou fazer isso, isso, isso vai dar certo. Não. Vamos pensar, vamos analisar e vamos executar. Né? Depois vamos pensar de novo para ver se dá resultado. Então Isso aí. é uma sequência, né? Eu acho legal esses gatilhos mentais, porque funciona de verdade. Esse tipo de Funciona. gatilho mental funciona. Só que ele funciona se estiver ligado a uma estratégia. Né? Ele funciona bem ligado a uma estratégia. Então, assim, para você amarrar, né, e chegar no seu fundinho de funil, você precisa ter em mente o que você quer trazer, né? Qual é a realidade que você quer trazer com o seu Os stories. passos, né? Você primeiro tem que fazer um pontozinho, uma coisinha, que vai fazer ele pensar em outra coisa, até Sim. chegar lá no seu funil, no Sim, a fundo do seu gente chama funil. isso de jornada, né? A gente dá um nome bonitinho, é jornada do cliente, né? Qual é a jornada? Onde ele está nessa jornada, né? Tá perdido? Não, ele está aqui, ó, na primeira etapa da jornada. Então, assim, isso tudo é pensado, é estratégia. Então, você vai sentar e vai pensar, poxa, a minha persona está aqui. Eu quero que ela chegue à conversão. Posso fazer um stories para chegar à conversão? Posso. Como eu faço? Você vai usar os gatilhos mentais dentro de uma estratégia. E aí você vai ter o resultado que você quer. Então, assim, Isso aí. é bonito como tudo se configura, como tudo se desenha. É lindo de ver. Porque traz resultados reais, não é algo fictício, não é um conto da carochinha que a gente está falando aqui. É real, acontece. Se você tiver uma boa estratégia de vendas para o seu Instagram, ele vai bombar, ele vai realmente fazer você lucrar. Que esse é o desejo de todo empreendedor, né? Principalmente nesse tempo de crise. Quem não quer vender o seu produto e serviço? Né? Todo mundo Nossa, aí dentro de casa, sem poder abrir suas lojas. Né? As redes sociais, o Instagram, o Facebook, está sendo aí a porta, né, da loja de todo mundo hoje, que não está conseguindo abrir o seu negócio, né, e eu por vou, conta do Covid. e eu vou falar outra coisa. Devido a, vamos dizer, essa pandemia, o Covid e tudo aí, o empresário, o empresariado que não se adequar com esse novo patamar, com essa nova visão empreendedora de que o marketing digital tem que entrar para a vida dele, ele daqui a pouquinho, ó, vai sumir do mapa, infelizmente, infelizmente. Então as pessoas têm que buscar conhecimento, buscar informações, e as redes sociais estão aí para ajudar muito, e muito mesmo. O Instagram é a sua vitrine hoje aí da sua loja, é o seu Instagram. Ou então a sua página do Facebook, ou então se você tiver, se você puder investir mais, você tem uma página mesmo, um site, né, um site na web. Depois, Um e-commerce. se você começar mesmo a influir, você criar um canalzinho no YouTube, começar a engajar com o seu público, com a sua audiência. Então é aí que você vai começar a vender mesmo, a mostrar a sua empresa para as outras pessoas. Já que em muitos lugares aí estão aquele tal do lockdown, não estão conseguindo sair e tudo, e mesmo saindo está meio fechado, né? E tem um outro pontozinho aqui, Tarsila, que a gente já até falou um pouquinho mais aqui, que é da chamada para ação, a CTA. Mas não adianta nada a gente fazer uma CTA, uma Call to Action, se você não tiver, como você sempre falou para mim, você tem que ter uma estratégia, você tem que saber para onde você vai levar o seu cliente. Então,
vamos supor, no Instagram, você tem várias partes de zonas de conversão. Por exemplo, você pode tirar o seu lead, o seu cliente, e levar para uma página de venda sua, de um produto, ou você pode estar chamando ele para falar com você diretamente no WhatsApp, aí é no um a um, você conversando com o seu cliente. Você também pode estar chamando ele para falar no direct, que também é no um a um. Então, você vai ter que escolher qual uma semana. Você faz chamada para ação só para WhatsApp, na outra semana você faz chamada para ação só para o direct, e você vê para qual seu público se qualifica mais, fica mais qualificado. Seria isso mesmo, Tacília? Então, assim, o ideal é aquilo que eu sempre falei, né? Desde o comecinho da live, né? A pessoa vai falar, nossa, a menina só fala de estratégia. Estratégia. Né? Qual é a sua estratégia? Então, assim, tem várias formas de você fazer um ótimo CTA aí, né? E eles são matadores, né? Eles são aquilo que faz realmente a pessoa apertar o botão, né? E converter em vendas para você. Independente de onde ela vai converter, né? Que ela tenha sempre um CTA que realmente faça ela fazer essa ação. A gente fala que é a chamada para ação. Se o seu CTA não for aí um CTA atrativo, se ele não realmente não fizer essa ação acontecer, aí você tem que avaliar a sua estratégia novamente e ver aonde está falhando. Porque, assim, independente se ele vai para o seu direct, se ele vai para o seu WhatsApp, se ele vai pousar no seu e-commerce, né, ou no seu site, o ideal é que esse CTA tenha o poder de fazer essa ação acontecer, né? Se é através de uma imagem, se é através de um stories, se é um texto apelativo, não sei qual é a sua estratégia, porque cada um usa a estratégia que realmente cabe para cada tipo de público e perfil, né? Então eu já vi os demais variados CTAs, tem CTAs que eu fico tipo, nossa, né? Como funcionou bem. E tem alguns que a gente olha e fala, isso não vai funcionar porque realmente o público não vai cativar com esse CTA. Então, assim, é diferente, né? Dentro da sua estratégia, dentro daquilo que você vai traçar para o teu perfil, para o teu público-alvo, né? E assim, o que o Paulo estava falando sobre você estar online, você estar com uma plataforma, seja Facebook, seja Instagram, seja você ter um e-commerce. Gente, hoje a maioria, se eu não me engano, são 127 milhões de pessoas do Brasil acessando o dia inteiro a plataforma na internet. Então, assim, se você não tem hoje nada de concreto do seu negócio, comece a fazer. Comece a fazer a sua fanpage, comece a fazer o seu Instagram para o seu negócio, comece a pensar no e-commerce, porque daqui para frente o mundo vai caminhar cada vez mais para o digital. E essas coisas que a gente tem aí de apego, né, à loja física, isso vai ficar realmente no passado, tá? Isso aí não sou eu que estou falando e estou batendo martelo, não. É a nova geração. A gente está mudando um ciclo. A gente está fechando um ciclo e está abrindo outro. E esse novo ciclo não vai permitir que você fique somente na sua loja física. Ele não vai permitir. Você vai ter que aprender marketing digital. O básico, pelo menos, para você sobreviver com o seu negócio. Você vai precisar disso, né? E, infelizmente, a gente vai ver aí muita gente parar de vender ou deixar de existir em relação ao seu negócio porque não se adaptou, né? Não se adaptou àquilo que vem de novidade, né? É um novo ciclo que está começando, que é realmente... eu falo assim, eu zoo muito com os meus clientes, né? Que havia uma corrida muito gentil para o marketing digital de uns anos para cá, né? A gente viu essa corrida acontecendo assim de uma forma elegante. E hoje o pessoal está correndo como um estouro de uma boiada, né? Eles Nossa, estão como? correndo muito rápido. Então, se você não está com o seu negócio nas redes sociais de uma forma assertiva, o seu concorrente pode ter certeza que ele vai estar, né? E aí a briga por cliente vai começar aqui, né? Nas redes sociais, vai começar aí o Google, os robôs de buscas a pirar, porque vai ter muita gente fazendo muito conteúdo bom e vai ter Aham. uma briga muito maior, porque esse vai ser um espaço que estava assim sendo
tinha uma segmentação pouca, né? Poucas pessoas ali seletivas, e agora vai ser aquele boom, né? Vai estar todo mundo brigando pelo mesmo espaço. Então, se você puder ser pioneiro e começar a migrar e a fazer o certo agora, lá na frente você não vai sofrer tanto, né? Como aqueles que vão ficar para trás. Até publiquei, acho que uma postagem, não sei se foi hoje ou ontem, falando de que daqui a um ano você vai ter querido ter começado hoje esse negócio de marketing digital na sua empresa. Então, se você deixar empurrar para frente, cara, não, o momento é agora. Mas você tem que fazer com assertividade. Você não tem que fazer as coisas. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar um conhecimento, eu preciso contratar uma agência para me orientar, para me ajudar. Então, acho que você tem que unir as duas coisas, o conhecimento e a agência, e eu acho que vai fazer você evoluir, você progredir no que você quer vir a buscar para o seu negócio. Se você quiser realmente continuar vendendo, vamos dizer assim, eu acho que seria isso. Uma outra forma de estar vendendo também no Instagram, Tarsila, que está nos trazendo aqui muitos resultados, tá? Que é chamado, são as parcerias que você tem com os influencers, né? Então, eu acho que isso aí também é bastante interessante. Você tem um produto físico, você conversa, contacta com uma influencer daquele ramo, né, da sua segmentação, estipula com ele alguma coisa e ela vai estar indicando o seu produto, serviço para as pessoas, os seguidores dela. Mas para isso você tem que estar qualificando, né? Se quais são os seguidores desse influencer, se são realmente o seu público-alvo. Então, tudo isso aí você tem que traçar a estratégia, como você já falou, para realmente ver se vai funcionar para o seu negócio. E o que você acha dessa estratégia dos influencers, Tacília? Olha, é engraçado você falar disso. Eu ouvi um podcast essa semana falando exatamente sobre isso, sobre os influenciadores, né? E assim, eu tenho um pensamento a respeito bem Ah, difícil de ser engolido. Porque, assim, eu sempre falo, a sua empresa, ela carrega nela valores, né? Valores que são, muitas das vezes, valores dos seus gestores. Tarsila, o que é valor? Tá falando grego aí, eu não tô entendendo nada, né? Então, o que são os valores? Ética, transparência, honestidade, seriedade. São vários valores, né, que a gente carrega, né, no nosso negócio, são valores institucionais e são valores humanos também. Quando a gente fala em influenciadores, a gente tem que pesquisar bem o perfil de influenciadores que nós vamos trabalhar. Eles casam, né, com os nossos valores de empresa, eles casam com os nossos valores, né, morais, eles casam com o nosso público-alvo, né? Ele tem a mesma voz que você nas suas redes sociais. Então, assim, você não vai colocar alguém que fala... como é que eu vou explicar isso para vocês? Que fala chinês para falar com o seu público que fala português. Sim. Você não vai trazer um influencer que fala chinês para falar com um público que fala português, né? Do mesmo jeito que você vai encontrar alguém que fale a mesma língua que o seu público, que tem a mesma voz que você usa nas suas redes sociais, que tem o mesmo jeito de levar aí a vida, né? A ética, a responsabilidade social, né? Porque eu vejo muito assim, eu vi várias pessoas assim falando, porque a empresa fulana de tal contratou a blogueirinha X. Aí eu olhei e falei assim, que legal, contratou, não vai dar certo. Aí todo mundo olhou, tipo, mas a fulana movimenta não sei quantos K de seguidor. Eu falei, não vai dar certo. Por que eu falei que não vai dar certo? Porque, gente, vocês têm que entender para quem vocês estão falando. Né? É regrinha lá, número 1, lembra? A persona, o isso. desenho. Então não é todo influenciador que vai influenciar o seu público-alvo. Né? Não é qualquer pessoa que vai chegar, por mais que ela tenha aí vários seguidores, por mais que ela tenha engajamento na rede social dela, se ela não for dentro do seu público-alvo ali a mesma persona, ela não fala com eles.
né? Então, assim, é um trabalhinho de formiguinha, é chato, é. Às vezes vai vir aquela pessoa bombada e fala assim, quero fazer parceria com você. E você vai falar assim, não posso, não dá. Porque não é, gente. Eu sei que é triste, mas é realidade. Porque não vai trazer para você um resultado positivo. Você pode converter? Você pode até converter, mas não vai ser o teu público qualificado. E aí, com certeza, vai te dar dor de cabeça depois. Né? Eu sempre falo assim, é Não, melhor... Eu falo assim que às vezes é necessário demitir clientes, porque eles não são o seu tipo de cliente. E esse tipo de persona vai trazer o público errado para você. isso. Por isso que você tem que estudar bem quem você vai estar trazendo para o seu time, vamos dizer assim, né? E esse influenciador vai começar a fazer parte do seu time, do seu negócio, do seu trabalho. Então você tem que estudar ele direitinho, estudar o público que ele vai estar, para quem ele fala, vamos dizer assim, né? Para poder estar vendendo seu produto, poder estar vendendo seu serviço. Então tudo isso é uma estratégia que você tem que estudar com calma. Não é da noite para o dia que isso acontece, não. Você vai pegar o influenciador que seja lá e vai começar a estudar ele. Vai começar a estudar. Isso demora tempo para saber, não, essa é uma pessoa que eu vou mandar uma proposta para ele, porque segue os meus princípios, segue os ideais da minha empresa, segue os meus valores, então aí vale a pena, né? Então, eu acho fantástico isso. Trabalhar na internet é sensacional. Muito bom, muito bom. E ainda mais, Tarcília, ter a oportunidade que eu tive de estar conhecendo você, uma pessoa sensacional, incrível, com conhecimento muito vasto. É muito legal mesmo. Eu que agradeço aí pelo convite. Agradeço pela confiança, esse tempinho aí que a gente estamos trabalhando juntos, né? Nessa parceria aí, mas tem sido bom para mim, né? Eu sempre falo assim, a gente agrega na vida do cliente, a gente agrega na nossa vida, né? Ter mais um É, cliente aí satisfeito, para mim é felicidade. maravilha. Tarcília, eu tenho uma surpresinha que eu trouxe aqui. Eu, eu, eu andei pesquisando. Isso é mais para as pessoas que vendem produtos físicos, tá? Sim. Seria o Instagram Shopping, tá? Hum, O Instagram Shopping aí ele já existe no mercado, ele é desde 2017, se eu não me engano, mas ele ainda não está muito macerado, não está muito batido, assim, as pessoas não falam muito nisso, muito desse, desse segmento que tem o próprio Instagram. Então ele proporciona a você, cliente, que tem um produto físico, por exemplo, você tira uma foto de uma calça, um tênis, qualquer coisa física, e você pode estar botando etiqueta de preços e estar botando links naquela foto que direciona para o seu website. Então, isso é uma forma que o Instagram trouxe para as pessoas, parecia que ele já estava sabendo, né? Então, você começa a divulgar o seu produto ou até mesmo o serviço para poder levar para o seu link. Mas aí você tem que ter toda uma estrutura, você tem que ter um site, você tem que ter um e-commerce funcionando para você começar a vender nesse tipo de ferramenta do que o Instagram proporciona. E eu achei interessante. E nesse momento de crise, o Instagram Shop veio para ajudar mesmo a quem está aí desesperado querendo vender o seu produto físico. Mas para isso você tem que investir. Investir num website, ou você mesmo faça, adquira conhecimento e faça o seu próprio site, ou você pode contratar uma agência, você pode contratar uma pessoa que possa vir a fazer para você. É isso mesmo, Tassiri? exatamente. Assim, uma das coisas, eu acho que é ideal aí, né, frisar, é que você, sim, você precisa ter aí um e-commerce funcionando para você poder fazer esse tipo de integração. E o que é legal, a gente chama aí o tio Zuc, né? É. O dono aí o dono da cocada toda, né? A gente chama de tio Zuc aqui no mundo do marketing. E Aham. ele está implementando aí várias novidades aí. Ele já tem aí em mente colocar um checkout dentro da própria ferramenta, né, do Instagram para Pô, você poder vender maravilha. aí. Então são várias novidades que vão surgir. Com certeza ele já deve estar implementando isso para trazer para outros países. Vai começar lá nos Estados Unidos, né? É. E vai implementar. E assim são várias coisinhas, gente, que faz toda a diferença na hora de você converter.
Faz toda a diferença na hora de você vender. Você ter um e-commerce aí dedicado, com vários, assim, como é que eu vou explicar para que vocês entendam? Várias pontes de vendas. É isso que ele é. Né? Um e-commerce ele Isso são aí. várias pontes de Aham, vendas. Entendeu? Você aham. vai clicando, você vai vendendo. Você pode fazer isso dentro do seu Instagram e fazer ele bombar de uma forma que você nunca viu. Fala, nossa, eu nunca vendi tanto. Mas é porque você está usando duas ferramentas. Eu sempre falo assim, as ações combinadas dão resultados multiplicados. E isso Isso é aí. verdade. Então, assim, você combinar a potência que tem o seu Instagram com a potência de um e-commerce, você vai voar em relação a vendas.